Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, tendo a alegria de chegar até o seu lar, até a sua presença, contar um pouco com a sua companhia para compartilhar a palavra de Deus. Alegra muito meu coração poder tê-lo ao meu lado de alguma forma nesse instante, enquanto vamos à Bíblia Sagrada buscar alguma coisa que possa ser útil para a nossa vida e especialmente para este dia. Quero me dirigir aos aniversariantes de hoje, dizendo-lhes que o nosso desejo de coração é que o Senhor abençoe grandemente sua vida, que cuide de cada área do seu viver e que conduza os seus passos. Quero convidá-los a todos para juntos voltarmos nossa atenção para a Escritura Sagrada, para aquilo que Deus tem a nos falar, mais uma vez pensando a respeito da família, que tem sido nosso tema durante esse mês de maio, especialmente agora quando os batistas de todo o Brasil estão vivendo 100 dias de oração pela família. É, portanto, sobre esse assunto que eu quero falar com você também no dia de hoje. No livro de Josué, no capítulo 24 e no versículo 15, nós lemos o seguinte: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta última frase de Josué, neste versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é muito significativa. Só para você ter uma ideia do contexto, Josué terminava sua missão, sua tarefa. Como sucessor de Moisés, ele conduzira o povo no processo de conquista da terra prometida. Depois de 40 anos viajando pelo deserto, o povo finalmente chegava à terra onde se estabeleceria, deixaria a vida nômade para uma instalação sedentária numa terra definitiva, a terra que havia sido prometida há tanto tempo atrás. E agora Josué cumpria sua missão, liderava o povo na conquista da terra, e nesse momento, nós estamos aqui no último capítulo do livro de Josué, ele se despede do povo. O povo vai entrar numa nova fase, num novo momento de sua história, que é o período dos juízes. Mas agora Josué quer deixar algumas instruções com o povo. Deixa claro que o povo pode fazer uma escolha. O povo pode servir ao Deus que o havia acompanhado ao longo dos anos, que cumprira suas promessas e que agora o instalara nessa nova terra. Por outro lado, o povo conviveria com outros povos que tinham seus deuses. E diante dessa realidade, dessa circunstância, Josué tem plena consciência do risco corrido pelo povo de se deixar influenciar pela religiosidade pagã daqueles povos que agora cercavam os hebreus. E é justamente por isso, aliás, vale dizer que esse receio de Josué termina por se concretizar. Basta ler o livro dos Juízes, que vamos perceber o modo como, paulatinamente, a influência daqueles povos acaba sendo decisiva na vida do povo de Israel. Mas agora Josué, prevendo esse risco e essa possibilidade, coloca diante do povo uma decisão. Eles podem se lembrar dos deuses servidos por aqueles povos que eles conheceram quando peregrinavam no deserto. Eles podem servir aos deuses dos povos que agora são seus vizinhos, mas, diz Josué, a minha posição está tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante perceber que depois desse discurso de Josué, o povo se posiciona e afirma claramente que vai também servir ao Senhor, que jamais serviria falsos deuses, etc, etc, o que infelizmente não acontece com tanta perfeição à medida que o tempo passa. Mas o que mais nos interessa nessa declaração de Josué é o modo como ele associa a sua atitude, a sua postura com a atitude de sua família. Ele assume a posição como líder de sua família. Não é uma decisão tomada apenas por ele, mas por seus companheiros, pelos membros da mesma família.
E é interessante perceber porque servir ao Senhor em família é incomparavelmente melhor e mais fácil do que fazê-lo sozinhos. Quando nós contamos com o apoio, com a companhia dos membros de nossa família, em nosso compromisso com Deus, em nosso relacionamento com Deus e com o seu reino, sem dúvida essa trajetória, a trajetória da vida cristã, é muito mais suave. É difícil conviver com situações nas quais as pessoas com as quais convivemos pensam diferente de nós. Quando a Bíblia alerta lá no Novo Testamento, em relação, por exemplo, ao casamento com pessoas que têm uma fé diferente, a ideia de um jugo desigual, como é complicado conviver com certas situações, não que sejam situações insolúveis. Conheço muitas e muitas histórias de pessoas que se casaram sem que ambos professassem a mesma fé, mas com o tempo, aquele que ainda não conhecia Cristo acabou por conhecê-lo, e aí uma situação de paz se instalou e se estabeleceu, e quando isso acontece antes da chegada dos filhos é maravilhoso. Mas é preciso entender que é muito mais complicado e muito mais difícil manter seu compromisso com Cristo e com o reino de Deus quando os demais membros da família não compartilham da mesma fé e do mesmo compromisso. Quando vocês estão juntos é muito mais fácil. Daí porque é significativo que aquilo em que você crê e o Deus que você conhece seja compartilhado com as pessoas de sua família, que as pessoas também participem de sua fé. Daí a importância de a família se reunir diante de Deus e conversar com Deus conjuntamente. Temos uma passagem um tanto paralela a essa, que acontece na cidade de Filipos, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo fala ao carcereiro da cidade de Filipos e diz que não apenas ele deve crer no Senhor Jesus para ser salvo, mas toda a sua família, toda a sua casa deve fazê-lo, como de fato acontece. São batizados não apenas o carcereiro, mas também seus familiares, numa demonstração de que a família se decidira a seguir ao Senhor, optara por seguir ao Senhor. O que eu quero lhe dizer na manhã de hoje é que é muito bom quando a família se dispõe a servir ao Deus verdadeiro, quando a família se dispõe a aprender de Deus através da sua palavra. Como é bom quando a família está unida em torno do Senhor. E enquanto isso não acontece, eu quero desafiá-lo, a você que conhece a Cristo, a orar por sua família e a se empenhar em compartilhar com a sua família as bênçãos da obediência ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque ao decidirmos em nossa vida seguir a Cristo, todas as coisas são transformadas pela presença maravilhosa do Senhor Jesus a guiar o nosso caminhar. Concede-nos, Pai, a alegria e a bênção de ter as nossas famílias unidas a Te seguir, seguindo a Tua vontade, obedecendo o Teu querer e envolvida com a Tua obra e com o Teu reino. É a oração que fazemos neste instante, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.